Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nos colocamos em sua presença. E clamamos ao teu Espírito Santo que venha sobre nós, que venha sobre nossa mente, nosso coração, nossa maneira de pensar, de agir, de sentir. Que neste último dia de retiro, nós estejamos plenos da tua graça, de toda a graça que está sendo, que foi e está sendo derramada sobre nós possamos sentir aqui no nosso coração, na nossa vida, que o Senhor venha nos transformar, que a tua palavra caia sobre nós como terreno de terra fértil, que ela possa frutificar, que sob a árvore do terebinto nós estejamos protegidos. Maria, nossa Mãe Santíssima, também vem com o teu manto maternal, cobrindo a todos nós, como também aqueles que nós queremos, que estão ligados ao nosso laço de sangue, pelo laço espiritual também, nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos peregrinos. Senhor, que o teu Espírito Santo venha realmente nos direcionar a nossa forma de pensar, para que as nossas ações, aquilo que nós trouxemos no nosso coração, possa se manifestar em graça também para os nossos irmãos, que a partir desta data, Senhor, nós possamos ser pessoas novas, pessoas renovadas junto pelo Espírito. Nós não deixemos abrir pela tua graça. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos. Mostra-nos, Senhor, o verdadeiro caminho que é fonte de paz e alegria, que é estar junto de ti. Não só de boca, Senhor, mas totalmente entregues pela tua graça. Venha batizar-nos com o teu Espírito Santo. Toca-nos, ilumina-nos. Vamos rezar, vamos rezar pelos três. Palavra com teus dons, Senhor, e derrama sobre a Marta, sobre a Leon, sobre o Rick. Tu sabes, Senhor, o cansaço, tu sabes, Senhor, as lutas, as batalhas que eles têm travado, Senhor, na preparação deste retiro. Que agora, Senhor, tu possa ir tirando os muslos, Senhor, e planificando o espírito e a alma deles, Senhor. Venha, Senhor Jesus, agora sobre eles. Troca, Senhor. Espírito. Vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sentando, meus amores. Eu não tive tempo de dar as boas-vindas a vocês, porque ficou meio tumultuado na hora da chegada. Mas saiba que nós queremos... Microfone? Microfone. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Ah, que chique. Gente, o nosso coração está muito feliz com a presença de vocês. Vocês são os sinais que Deus nos deu de que nós estamos caminhando rumo ao céu. Cada um de vocês que está aqui hoje confirma no nosso coração
que a missão está sendo cumprida. Eu quero dizer para vocês que foi um tempo de preparo, são 2 meses que nós ficamos sem domingo para estarmos orando pelo retiro. Então é muita preparação, é muita oração, é muito sacrifício, penitência, jejum e intenção no retiro. Então, quando nós vemos o rostinho de vocês, nós ficamos muito felizes, porque Nossa Senhora que convida as pessoas para estarem aqui. O terebinto, você sabe que é de Nossa Senhora. Então, se você recebeu o convite, se você deu o seu sim, saiba que foi a Virgem Maria que convidou vocês para estarem aqui. Então, sejam muito bem-vindos à reunião de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora caminha conosco durante todo o retiro. Então, por isso que o Frei também tem pedido o silêncio, porque Jesus quer falar, Maria está conosco, e nós precisamos nos instruir durante esses dias. Porque o Frei falou tudo aquilo que nós precisamos caminhar rumo à santidade e subir os degraus da santidade. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso. O retiro é justamente para isso. Eu paro uma vez no ano para me encontrar com Deus. Eu paro uma vez no ano para me encontrar com os meus irmãos de caminhada. E começar a lutar, nós estarmos unidos, que a gente vê a realidade de cada um, e Deus vai nos mostrando que todo mundo tem dificuldade. Nós não somos únicos, mas nós estamos unidos. E a graça do terebinto, o Senhor nos chamou, nós três, eu, César e o Heron, foi que nessa unidade, quando um não está bem, o outro pega firme. A gente nunca está sozinho, Deus está conosco, mas sempre um é o apoio do outro. E eu vejo assim que o terebinto também, ele assume a responsabilidade por cada um dos seus filhos. Se você estiver precisando de oração, nos fale, nós vamos interceder por vocês, nós vamos colocar os joelhos no chão por vocês. Vocês não estão sozinhos na batalha de vocês. Nós assumimos vocês em oração, e eu quero que vocês tenham a certeza disso. Nós estamos com vocês em cada batalha. Por isso que eu sempre falo, irmãos, nós estamos precisando de oração para fulano, nós precisamos de jejum, nós precisamos nos comprometer. O Frei falou ontem que nós precisamos nos comprometer com o outro. Então nós precisamos saber da nossa missão. Se o irmão está precisando, nós somos o primeiro que tem que estar de joelho em intenção do irmão. Amém? Tradicionalmente, no primeiro bom dia, né, no domingo, a gente sempre guarda um tempinho para falar do terebinto, porque sempre tem pessoas novas que não conhecem, né? Ou que são os nossos amigos que vieram por um convite e aceitaram o convite a vir e ficam perguntando o que é esse terebinto, como começou, tem algumas curiosidades, né? Então a gente sempre procura trazer alguma coisa. Normalmente a gente fala rapidinho porque a gente quer mais ouvir o Frei, não quer falar da gente. Mas é importante, sim, dar um contexto, como que a gente chegou até aqui, o que nós estamos fazendo até aqui, que caminho é esse do terebinto. Eu tenho, disso que a Marta falou, uma convicção que eu tenho, é que todos aqueles que estão conosco caminhando, estão já nessa batalha de oração, de intercessão, encontraram muitas respostas nesse retiro. Parece que ele foi feito assim para responder às nossas dúvidas pessoais. Muita coisa que o Frei falou são coisas que eu tenho falado na minha oração por meses, perguntando ao Senhor, e o Frei já chegou dando a resposta, repetindo as mesmas palavras que eu tenho falado na oração, que eu não tinha falado com o Frei. Então eu vejo assim que Nossa Senhora age desse jeito, vai trabalhando assim, né? Então, esse caminho do terebinto, esse caminho seguro que o Frei Márcio fala para nós, que é por meio de Nossa Senhora, nos conduz à vitória, né? E ele foi um chamado mesmo de Nossa Senhora. Toda essa história de conversão, essa obra de Deus, hoje a gente pode falar assim, né? Ela começou com um chamado. A gente se reunia na nossa casa para falar sobre as mensagens de Nossa Senhora. Muitas mensagens, muitas aparições, né? E de repente a gente teve um insight que não era para falar de mensagem, era para a gente viver as mensagens. Então, viver as mensagens. Então, o terebinto começou assim, com 3 pessoas, 4. Depois com a Márcia também estava junto, né? É uma das que começaram conosco. E depois foram chegando outras pessoas, a Ana Mello, né? E depois o Senhor da Cirga, e foi. Sim, entraram outros grupos conosco e foram assim entendendo
e vivendo com a gente a cada dia nesses 15 anos aí, o que Nossa Senhora foi fazendo. Os lugares que nós fomos passando também de transferências, né? Deus foi fundando lá. E a gente fala que é um exército de Nossa Senhora, né? Eu sou coronel do exército, o Rico é coronel do exército, o Marinho é coronel também o Madruga é militar também. Aqui, um monte de militar aqui. Nossa Senhora pegou dentro das Forças Armadas, criou um grupo dela. Porque nós estamos em combate mesmo. Famílias militares estão aqui, depois agregaram outras pessoas. Então Deus não faz as coisas por acaso. Tem um porquê, né? Muitos padres que nos ajudaram são padres que são do ordinariado militar. Hoje vai vir um aqui nos conhecer, vai estar conosco, a Deise está trazendo. Né? Então, assim, tem um plano de Deus, né? E foi dessa maneira, atendendo o chamado de Nossa Senhora, que o Terebinto começou, né? Uma resposta de Nossa Senhora. Então, Maria é a primeira missionária do Evangelho, foi enviada por Deus para anunciar Jesus, a missão de Jesus, não com palavras, mas com a vida, deixou o exemplo dela com a vida, né? E nos tempos atuais, em que o mundo cada vez mais está distante de Deus, Nossa Senhora volta a falar. Então, ela falou em Fátima, ela falou em Lourdes, e atualmente tem falado também em Medjugorje. Né? Recordamos que Deus ainda fala para o seu povo, que a misericórdia ainda é oferecida, que há tempo para retorno ao coração do filho. E o Terebinto nasceu dessa escuta. Por que a gente fala tanto em Medjugorje? Porque nasceu referência em Medjugorje. Então não tem como a gente separar. Se você pegar a mensagem de ontem, 25 de outubro, Nossa Senhora está falando lá. Façam, criem, iniciem grupos de oração. Ontem ela falou isso lá, através da Marija, a paróquia de Medjugorje. Está na mensagem de ontem. Né? E foi o que a gente ouviu lá atrás e começou a viver lá atrás. Quando a gente começou a rezar o rosário, gente, nem tinha movimento de rezar o rosário na rede social, internet, Frei Gilson, Instituto Reto, não tinha ninguém rezando o rosário. Eu só procurar em Brasília quem rezava o rosário. Eu acho que se tinha um grupo de umas senhorinhas que rezavam na Pompeia, mas eu só ouvi falar também, nunca consegui encontrar com elas. Ninguém rezava o rosário. Assim, que a gente reza os 4 terços, meditado, na palavra. Mês passado, ou foi esse mês, o Papa rezou o terço lá pela paz, né? Acho que foi esse mês. Se vocês olharem como que ele rezou igualzinho nós rezamos, na palavra, igualzinho. E foi, nós começamos seguindo a carta do Papa João Paulo II, Rosário da Virgem Maria. Ele falou assim, a melhor maneira de rezar o rosário é meditando o mistério na própria palavra de Deus. Então, por isso a gente usa o livro em Terebinto, as palavras da Bíblia. Porque a palavra, a Sagrada Escritura. E a igreja rezou assim também. Se vocês olharem lá, buscarem na internet, está lá o Papa rezando. E essa imagem, né, do terebinto, assim, dessa árvore, né, que tem uma mística em torno dessa árvore, que representa a Nossa Senhora, naquela palavra lá do Eclesiástico 24, estendi meus galhos como um terebinto. Então, todos que estão debaixo dessa árvore são protegidos da nossa concupiscência, daquilo que a gente traz de ruim. Você entra debaixo do terebinto, você é protegido. É uma árvore que, se você corta, ela volta a nascer. Então, resistência. Quem é do terebinto é resistente. Outra coisa, quem é do terebinto não tem higiene muito fácil, não tem temperamento muito fácil. Você não vai encontrar aqui pessoas assim, bananas. Todo mundo que vem para o terebinto tem temperamento dificílimo. Pode ver isso. Nossa Senhora chamou esse porque esses que tem que estar à frente, firmes ali, são duros na queda. Pode vir tempestade, pode vir, mas vai continuar firme no rosário, vai brigar, vai bater boca se preciso for, mas vai seguir em frente. Esse é o nosso gênio do terebinto. Posso até ser manso, mas tem hora que sai de baixo. E é assim. Petrino, né? Então, e outras coisas. Então a gente quer ser árvore firme, de raiz profunda na palavra de Deus. Então a gente fala que o terebinto ele ousa, não sei se a gente já conseguiu, a gente ousa formar homens e mulheres de Deus, com vida interior. E aí que entra o Carmelo, gente. O Carmelo, eles são mestres na oração. Então, quando a gente começou a vivenciar as pedrinhas, que o Rico vai falar daqui a pouco, a gente começou a mergulhar, saímos da superficialidade, foi o momento que nós encontramos com o Carmelo, e a gente viu ali os grandes mestres da vida de oração na igreja, que vêm nos ensinar
a rezar para ter intimidade com o Senhor. E quando a gente chega na intimidade com o Senhor é que a gente efetivamente muda. Então, nossa busca, nossa briga aqui é isso, é busca, ter intimidade com Deus. Quando a gente foi escrever o Manual Terebinto, depois de muitos anos, os coordenadores todos têm o Manual Terebinto, está lá na descrição do carisma, uma busca de uma intimidade com Jesus por meio de Maria. Então, essa é o cerne da questão. Né? Mas Nossa Senhora é o meio, para nós nos unirmos a Jesus. Né? E a nossa consagração, porque chegou um momento que ela pediu a nossa consagração, e muitos aderiram, muitos foram fazer a preparação, e hoje assim já é praticamente uma praxe, todo mundo que entra faz a consagração, São Luís Montfort renova anualmente, né? É uma consagração a Jesus por meio de Maria. E aqueles que leram o tratado sabem que a gente se torna escravos de Nossa Senhora. Escravo, não tem, como eu já falei, não tem direito a nada. Mas o Senhor nos dá tudo. O Senhor, o dono do escravo, nos dá tudo. Então a nossa oração não nos pertence. A gente vem rezar pela igreja, a gente vem rezar pelos sacerdotes. Tá? É diferente de outros grupos que rezam só nas suas intenções. Não está errado. Mas isso aqui é um chamado específico. Porque esse chamado específico é que é o tempero, é a cereja desse bolo. Porque faz com que o terebinto ele se associe às monjas dos Carmelos, aqueles que têm vida na clausura, que dedicam a vida deles a rezar pela humanidade, pela igreja, sustentam, suportam a igreja. Então, se eles estão lá, trancados lá no Carmelo, elas dizem que a gente que está trancado aqui fora, se você fala com elas. Mas se elas deram a vida, estão dentro do Carmelo, rezando, o nosso Carmelo é no mundo. Então, onde a gente está ali intercedendo pelas realidades que a gente alcança. Uma outra coisa também no Terebinto é que a gente já tentou fazer propaganda do grupo de tudo quanto é jeito. Não dá certo. A gente tem até uma rádio, web rádio, que é Rosário 24 horas. Vocês muitas nem sabem, devem saber, mas está lá. Já tem mais de 300 mil acessos a essa rádio. E a gente faz propaganda para trazer gente, não dá certo. Gente, Terebinto nunca vai ser uma canção nova, tá? Que vai ter uma multidão de gente rezando. Não, porque é uma parte muito específica, é um chamado muito específico. Claro que a gente vai chamar as pessoas que a gente conhece. Tá errado fazer propaganda no Terebinto, distribuir no sentido? Não, pode fazer. Mas eu digo para você, não funciona. Não, eu já tentei de tudo, eu sou jornalista, eu gosto de divulgar e falar. Não funciona. Por quê? Porque tem um jeito de Nossa Senhora fazer as coisas que não é o meu. E nunca falta gente de entrar. Agora, o que é difícil é permanecer. Porque é exigente você ter vida de oração, você colocar Deus no primeiro lugar na sua vida. Como eu falei aqui, eu não tenho mais sábados há muito tempo. Hoje é sábado. O pessoal de Valparaíso é segunda-feira à noite. O pessoal lá de São José é sexta, né? É 2 horas, pelo menos, ali rezando. Aí o Hickman sempre brinca com a gente e fala assim, o que o pessoal está fazendo no sábado, gente? Não entenderam ainda que sábado é de Nossa Senhora. E o pessoal acha um monte de coisa para fazer e põe na frente. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou no Terebinto. Gente, isso deixa o coração da gente muito triste. Pessoas que estão com a gente há muito tempo, às vezes, a gente vê que a pessoa não vem, deixa de perder isso aqui, essa riqueza, porque bota outras coisas na frente. Então, o que quer dizer isso? A pessoa está vivendo na superficialidade, se deixou distrair, não entendeu ainda que a vida passa, daqui a pouco Deus te chama. E você vai ter que prestar conta. E você recebeu um chamado maravilhoso de Nossa Senhora, de Jesus, e você não está dando atenção a isso. Você não está dando atenção, porque a gente não enxerga, mas Nossa Senhora já falou para a gente que um dia a gente vai entender até onde a nossa oração alcançou. Muitas vezes a gente tem uma vaga visualização no rosário, onde que a oração está chegando. Gente, muitas vezes a gente já teve visualização durante o rosário de terremotos, de desgraça. 2, 3 dias depois está na televisão, exatamente o que saiu no rosário. E a gente já intercedeu antes. Muitas vezes o Senhor já avisou para nós do rosário, olha gente, vamos ter mais atenção essa semana, né? Pode dirigir com mais calma. A pessoa chega na outra semana, eu tive um livramento no trânsito, não sei o quê. Nossa Senhora cuida da gente.
e a gente está ali servindo. Muitos padres agradecem, a gente está rezando. Né? Tem muitos padres que estão nos nossos contatos e sabem que a gente está fazendo esse trabalho. É fácil? Não, porque o outro lado também vem com tudo para cima da gente. A gente sofre pra caramba também. Mas vale a pena. Vai valer a pena. Tá? Agora, como é que a gente tem que entender como é que é esse caminho do terebinto? O que a gente é chamado a percorrer nesse itinerário espiritual? Então a gente sai do nosso egoísmo de pensar só em si mesmo para o serviço. Da dispersão, que foi falado aqui, né? Na nossa oração, dispersa, não sei o quê, a intimidade com Deus. E da solidão à comunhão. Não adianta você rezar muito e sozinho. Não. O Padre Jonas já falava, quem não estiver junto com o grupo, quem não estiver rezando, não vai aguentar esses tempos que nós estamos vivendo agora. Então é preciso estar no grupo. E se você está aqui, você foi chamado a estar no terebinto. E outras pessoas também estão sendo chamadas e que no momento certo elas vão estar conosco, né? Então eu creio nisso. E Medjugorje, Nossa Senhora ensina o caminho lá que são das pedrinhas. Ela diz que a gente, com as pedrinhas, a gente pode vencer qualquer batalha. E aí agora eu passo a palavra para o Rico. Não dá para falar tudo, né? Não dá para falar. Pode falar. Não, você. Não. O César fala. Então, O César fala. aquela árvore do terebinto, quando ela é descascada, quando ela é ferida, então ela solta mais odor, um perfume agradável. Então, a nossa vida significa o quê? Que os sofrimentos, as tribulações produz odor de santidade. E o Frei falou ontem na palestra que o sofrimento vai nos purificando, embora a gente não goste, porque é difícil, né? Toda tribulação, todo sofrimento é difícil, mas dá um odor de santidade. A gente vai vendo isso depois. E eu queria colocar assim o que o Heron falou de nós rezarmos juntos. Isso nós podemos falar, nós temos uma larga experiência nesses 15 anos com pessoas. Então a gente já viu muitas coisas nesses 15 anos com relação a pessoas. Quem ficou junto, rezando junto, foi melhor na caminhada. Quem se afastou e decidiu caminhar sozinho, porque nós temos às vezes essa tendência de ser meio assim, de querer se isolar. Se você se isolar, você não vai ter as pessoas para te ajudar na tua caminhada. Isso muitas vezes você vai na missa domingo, você frequenta, você sai da igreja, vai para casa e está sozinho. Isso acontece com muito católico aí. E aí você fica sujeito aos grupos do mundo. Mesmo que aquele grupo lá, suas amizades, não sejam pessoas más, não sejam usuários de drogas, sejam pessoas até corretas, mas se elas não te levarem para Deus, você está perdendo teu tempo. Estou sendo radical, anos atrás eu não entendia isso. Mas se você não conviver com pessoas que te levam a Deus, se você conviver com pessoas que te paralisam, que acham graça na fé, você está perdendo tempo. Cuide com as suas amizades, porque isso aí lá no final vai ser a nossa salvação, tá? Que todos nós queremos ser salvos. Então, procure ficar junto. Agora, tem problema? Tem. Sempre vai ter problema. Se eu tivesse me aborrecido, o Heron aborrecido, a Marta aborrecido, por alguma coisa que a gente teve que ouvir, alguma coisa aqui, alguma coisa lá que a gente teve, nós já tinha ficado para trás há muito tempo, não é, Marta? Porque faz parte disso aí. Então, logo que eu entrei na caminhada, sempre vinha um exemplo, nós somos como se fosse um monte de gato dentro de um saco. Não tem como não dar uma arranhadinha no outro. Portanto, se tu levar uma arranhadinha, aguenta, como o Padre Jonas disse, meu filho, aguenta, meu filho, aguenta, meu filho. Não saia ofendido e mágoas, e vai cultivar mágoas, certo? Isso acontece em todos os grupos, isso aí. E é uma coisa que o inimigo usa, essas feridas, para nos afastar um do outro, para a gente se tornar fraco. Veja, então quando acontecer esses problemas, falou alguma coisa que eu não gostei, fez isso, fez aquilo, converse, reze em cima, Deus vai resolver tudo. Isso faz parte, mas não se isole. O isolamento é perigoso,
você vai caminhar sozinho e vai ficar sujeito às amizades do mundo. É importante isso, gente, quando acontece alguma coisa que nos fere, o Senhor está usando daquela pessoa para nós nos santificarmos. Se você não prestou atenção nisso, é o seu orgulho que não deixa prestar atenção nisso. Quando nós somos feridos, ali o Senhor está trabalhando em nós. É a mesma coisa na nossa casa. O filho ou alguém nos falou alguma coisa que nos magoou. O que eu preciso melhorar? Não é o outro, mas o que olha para si mesmo, o que eu preciso melhorar. Será que é a falta de perdão? Será que é a falta de caridade? Será que é a misericórdia, porque você reza tanto? Você está tendo misericórdia com aquele irmão, mas a dor fica ali e o Senhor tira. O Senhor quer, através dessas pessoas, nos santificar. E nós precisamos entender que a escola de Deus não é a nossa escola. Então, olha bem, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Eu vou rezar por aquela pessoa, me magoou, não gostei, e eu sou temperamento colérico. Aí você sabe como é que é, naquela gracinha. Responde na hora. Aí eu fico assim, Jesus, 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 o que eu vou fazer? Eu vou no pescoço, eu rezo. Tá difícil. Mas aí eu dou uma contornada ali, né? Não fiquei muito bem aquele dia. Mas Deus faz. E a feridinha, me vem aquele exemplo que a gente tem de criança. Quando a gente se machucava, quando era criança, o pai e a mãe queria colocar lá um metiolate que ardia muito, né? Hoje não arde mais, tem outros. E o que acontece? Quando a criança se rebela, que não quer deixar botar o remedinho, a criança vai continuar com o ferimento. Mas o que o pai e a mãe espera? Fazendo uma analogia, o que Nossa Senhora espera? A doçura do filho que deixa o papai do céu botar um remedinho ali. Então não saia, não dispare do grupo. Deixa a feridinha ali no grupo de oração para você ser curado disso de uma vez por toda. Não leve essa corrente muitos anos ainda. Por que você quer arrastar a corrente? Ficar arrastando corrente, nós falávamos isso muito lá onde eu trabalhava. Por que você insiste em querer arrastar essas correntes antigas? Liberte, pede a libertação, pede para a cura do Papai do Céu dessas feridinhas. Fique no grupo que é o lugar certinho para resolver isso, né? Nas 5 pedrinhas. Eu queria falar primeiramente sobre o rosário, fazer uma colocação assim. Eu pensei assim, como eu falaria, mas primeiramente do rosário eu queria colocar que ele, nos sábados, o nosso aqui é no sábado, se eu não vou no rosário no sábado, falta alguma coisa naquele dia. Só falta mais se você, o domingo, né, que é o dia do Senhor. Mas o sábado, quando tem alguma outra coisa, uma viagem que você não pode estar aqui, você sente alguma coisa, eu deixei de fazer uma coisa importante, eu queria estar lá hoje, rezando. Então, esse compromisso, diariamente, de manhã, você tem os horários das suas atividades, mas o rosário, logo cedo, já empunhando a sua arma e rezando, fechando as brechas do inimigo. Aqui no livro, do manual que o Heron falou, que nós temos no Terebinto, existe uma situação aqui do Beato o Bartolo Longo. O Heron colocou aqui uma referência dele, que ele fala muito do rosário. E se vocês perceberam, esse Beato Bartolo Longo, ou Bartolomeu Longo, ele já não é mais beato. No domingo agora ele foi canonizado pelo Papa. E aí essa história que o Heron colocou aqui, este homem, só para vocês terem uma ideia, ele viveu de 1841 a 1926. Ele foi ex-satanista. Olha, um ex-satanista aqui citando o rosário. Não é uma coisa contraditória, mas olha só. Ele estava lá e ele foi chamado de padre satanista, quando ele era jovem. E o que aconteceu? O que isso traz? Quando ele entrou nesse meio, havia também espiritismo, vem essa contaminação. Então vem perturbação, tristeza, depressão. Ele relata isso, que ele sofreu muito com isso. E muita gente que a gente vai encontrando, a nós mesmos, a gente já sofreu muitas dessas coisas. E ele relata isso aqui na plenitude, porque ele sofreu muito. Aí entrou um amigo, graças a Deus, aquele amigo bom que a gente tem, aquela amiga, que disse, vem cá, sai disso aí, vem para a igreja para rezar o rosário. E levou ele para um dominicano, um padre dominicano. O que o padre dominicano fez com ele? Ele apresentou Nossa Senhora e o rosário como forma de sair daí. E o Bartolo Longo, ele aceitou isso.
Ele abraçou o rosário depois que esse padre dominicano falou para ele. E aí começou a mudança de vida dele. Ele saiu disso. E aí ele começa a mudar. Então ele começa a ter uma daquelas primeiras atitudes. Ele pega o rosário na mão, vai lá no Espiritismo e impunha, levanta e diz para eles: eu renuncio a isso aqui. Eu renuncio a essas mentiras e essas falsidades. Foi lá e fez a renúncia na presença do pessoal lá que queria correr com ele de lá. E aí começa a mudança de vida dele. O que aconteceu? Ele vai para Pompeia, para o Vale de Pompeia, na Itália. Lá estava em decadência. A igreja estava em decadência lá, as pessoas estavam se perdendo. O que acontece? Ele começa lá um trabalho junto com as irmãs, uma reconstrução de uma igreja, e uma freira dá para ele um quadro de Nossa Senhora do Rosário, onde ela dá o rosário para São Domingos e para Santa Catarina de Sena, né, com o menino Jesus no colo. Ele ganha esse quadro de presente, só que ele fica decepcionado com o quadro. Ele não fala para eles que ele se decepcionou com o quadro. Por quê? Porque ele era desbotado, ele estava já passado do ponto. O que ele faz? Havia a restauração da igreja, ele consegue fundos para que seja feita a restauração do quadro. E aí é feita a restauração do quadro e é colocado naquela igreja que estava sendo restaurada. O que começa a acontecer? Milagres. Começa a acontecer graças. Começa a acontecer peregrinação. O bispo fica sabendo. Ele dá já uma autorização lá, reconhecendo o lugar lá, elevando de nível, né? Até que no momento chega ao conhecimento do Papa Leão na época, e ele nomeia aquilo ali como se fosse um santuário e depois uma basílica para as peregrinações. Então fica conhecendo ali foi um lugar de propagação do rosário de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário de Pompeia. É o que está relatado no livrinho aqui, de uma maneira bem simples. Então veja, esse Bartolo Longo, ele propagou o rosário, coisas que nós estamos fazendo hoje aqui. A mesma coisa que ele fez há mais de 100 anos, a gente está fazendo aqui hoje. Né? É Nossa Senhora que está guiando, guiou lá atrás e está guiando aqui. Bom, aí, partilhando assim, me veio assim o que me veio para falar da confissão. Me veio assim para falar da confissão. Do que se vive, né? Eu coloco assim, a confissão, eu queria dizer para vocês assim, sou muito simples, não sei o quê, mas quando eu sou chamado para entrar numa sala de confissão, eu me viro num leão, em confiança. Muitas vezes eu fui me confessar e não era o sacerdote que eu estava esperando. Não era, às vezes a gente quer escolher. Nesta hora, quando a bota, vai com toda a coragem, com toda a confiança. Outro dia eu falei para a Diana, né? Você vai ter uma audiência diante do Tribunal da Divina Misericórdia. Vá com toda a confiança e com toda a coragem, com toda a humildade. Seja o sacerdote que for. Muitas vezes, aquelas orientações que a gente está precisando vai vir naquele sacerdote que você menos espera. Mas aí que está. Entra na confiança. Vai ser aquele padre que vai me orientar? Deus pode ter escolhido outro para você. Então, ali é um momento de muita graça que Deus vai te orientar. E a gente falava assim, eu me lembrava muito, eu vou só abrir um parênteses para continuar com essa parte da confissão, em 2019, a foto está aqui do retiro aqui dentro, 2019, nós temos a foto, tinha uma senhorinha lá que estava, e a gente ficou sabendo da questão dela, ela estava procurando muito aconselhamento espiritual, direcionamento, e parece que ela não encontrou muito bem o que ela estava querendo. Ela queria saber o que eu faço da minha vida, para onde que eu vou? Vou para o sul? Os anseios da alma. Vou para o sul, para o norte, todos os anseios que a gente tem. E o que aconteceu? Passou isso. E às vezes a gente fica pensando, né? Ela estava não sei o quê, não sei o quê. Às vezes a gente via ela de longe. Na semana passada, isso faz parte do retiro, né? Teve aquele outro sinal lá na igreja, né, Marcos, que a gente viu lá. Então, na semana passada, fazendo parte da preparação para o retiro, eu vi ela. E aí me veio assim, acolha ela com toda a misericórdia, com todo amor. Eu entrei na igreja, eu vi